onde esse Cristo maravilhoso é apresentado para muitas pessoas, mas muitos negligenciam. Por quê? Na verdade, querem um Cristo que se encaixe ao que ele quer. Desenha teu Cristo aí. Eu quero um Cristo assim e tal, roqueiro, beleza, então vamos fazer um Cristo para você. E você, como é que você quer? O Cristo do rodízio. O Cristo que curte muito rodízio de palavra, rodízio de mistério, rodízio de pizza. Então, o cara aí gosta de rodízio, então vamos fazer o Cristo do rodízio. Entendeu? E você? Não, eu quero o Cristo da vingança. Que eu já sofri muito na vida, e eu acho que isso não pode, então vamos botar o Cristo carrasco. Bota o Cristo da Ku Klux Klan, com capuz e tudo. E aí ele sai tacando fogo em tudo aí, que é diferente. Muitas pessoas estão construindo Cristos para si. Shalom Adonai, a igreja. Eu quero dizer que hoje é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para bendizer e louvar o nome do Senhor. E eu começo essa ministração com uma pergunta. E essa pergunta é: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Você já parou para perguntar nisso? Já parou para pensar nisso? De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Eu posso dizer para você que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas então muitas pessoas procuram o sistema médico nos dias atuais para procurar socorro. E esse socorro é vindo através do sistema médico, sistema de saúde. E quando você vai ao sistema de saúde, você pode ver que aqueles homens e mulheres que trabalham naquilo têm uma característica nos seus jalecos. E eu pergunto a você, que característica é essa que todos têm? E aí? O nome é diferente. Ah, escrito doutor. Tá, isso aí todos eles têm. Mas tem algo a mais que isso. Eles têm um símbolo, eles têm um emblema, eles têm um broche. E como é esse broche, pergunto eu para você? E aí? É interessante que eu estou vendo um rapaz ali, o broche dele é parecido, mas não é exatamente igual, né? Como é que é o broche dessas pessoas que trabalham no sistema de saúde? E aí? É um bastão de madeira com uma cobra enrolada. Muitas pessoas acabam confundindo de uma outra profissão, que é o da contabilidade, que é o bastão com duas cobras enroladas. Então não confunda, quando são duas cobras e uma asa, a gente está falando da contabilidade. Quando nós estamos falando propriamente dito do sistema médico, nós temos somente um bastão de madeira com uma cobra enrolada. E aí você pergunta, quem mais usa esse símbolo? Esse símbolo se tornou tão consagrado que a Organização Mundial de Saúde tem na sua bandeira exatamente esse símbolo. É o símbolo da saúde. Então, a bandeira da OMS, se você procurar depois, você vai ver que tem estampado nela exatamente o quê? A serpente enrolada ao bastão de Escalápio, ou Asclépio. E quem é essa figura? Essa figura é uma figura mitológica, dentro da mitologia grega, considerado o deus da medicina. Então, Asclépio tem, né, no seu bordão, né, a característica de andar com um cajado de madeira, e num dado momento a história vai dizer que ele entrou para curar um enfermo, e vale a ressaltar que nas histórias, né, mitológicas ele trouxe muitas pessoas de volta à vida. E na casa de um dos seus pacientes, o que ele fez? Ele entra ali, quando ele estava ali fazendo um trabalho para trazer de volta a vida de um jovem, uma cobra subiu ao seu bastão e se enrolou, e ali ela ficou. Então, dali em diante, né, ele desenvolve o seu, entre aspas, ministério, né, andando com o seu bordão, porém agora com uma cobra enrolada em volta dele. E da mitologia grega, esse símbolo acaba se consagrando como sendo o símbolo da medicina por todo o mundo. Mas eu pergunto para você com todo carinho, será que realmente esse símbolo vem da mitologia grega? Ou será que existe uma outra história que é muito semelhante a essa? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Números, no capítulo 21, e acompanhar o texto comigo. Livro de Números, capítulo 21.
Assim diz o texto, a partir do versículo 3. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e às suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormã. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente pelo caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Só de falar, tem que falar misericórdia, vou falar junto com vocês. Misericórdia. Então, e aí eu chamo muita a sua atenção a essa palavra, que traz uma consequência. Então, o texto, usado fora de um contexto, vai trazer uma heresia bizarra. Mas quando nós lemos esse texto de uma forma sequenciada, ele se torna muito claro diante dos nossos olhos. Devido a essa atitude que esses homens e mulheres tinham tomada, coube exatamente um então. E esse então diz o seguinte: o Senhor enviou serpentes venenosas, em outras traduções fala abrasadoras, que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor Deus, Yahvé, e contra você. Ora, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Então a gente agora tem um segundo bloco nessa construção. Mas não termina aí, porque a história continua dizendo o seguinte: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés, então, fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Senhor, eu quero te bendizer e te louvar pelo teu cuidado e teu carinho sobre as nossas vidas. Eu quero apresentar esse ministério diante de ti, eu quero apresentar esse culto diante de ti e clamar ao Senhor que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Nós estamos carentes de ouvir a tua voz, necessitados, Pai. Os dias têm sido muito maus e nós precisamos entender a tua revelação para as nossas vidas. Pai, humildemente eu quero pedir que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade, que eu possa ser um canal do Senhor para essa igreja e até mesmo para a minha vida, porque como a palavra fala, isso é uma espada de dois gumes que corta para os dois lados. Então peço, ministra a minha vida, ministra essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Essa história é extraordinária. Uma história fantástica. Uma história talvez pouco explorada, poucas vezes eu vejo ministrações sobre isso, mas que vai nos trazer uma abertura de olhos muito grande e vai nos ajudar, nos orientar para que nós possamos ter uma qualidade de vida muito melhor a partir dessa noite. E eu começo te dizendo que em muitos momentos nós estamos vivendo vitórias, mas procuramos problemas para ter o que reclamar. Muitas vezes nós estamos vivendo uma situação de vitória, mas a gente não se contenta com isso e faz o quê? Fica caçando problema. Quem já usou esse termo? Tem gente que parece que fica caçando problema. Fica caçando coisa para poder ter o que resmungar, o que reclamar, o que murmurar. Assim foi nos povos. Essa história nos fala que o povo de Israel tinha passado por uma situação adversa, uma situação complexa. Mas eles clamaram ao Senhor por resposta e o Senhor deu a orientação para que eles entrassem em combate. A gente precisa entender que nesse momento Israel ainda não estava, os homens de Israel não estavam plenos para a guerra, eles estavam aprendendo, visto que a vida toda essa geração tinha sido de escravos, então eles não estavam acostumados a manejar espadas, então eles estavam num momento de aprendizado de combate. Porém, a mão do Senhor foi sobre eles e mesmo em meio ao aprendizado que eles estavam passando, eles venceram essa guerra. E ao vencer a guerra, o que acontece? A vitória foi avassaladora. Meu amigo, você entende que você está passando por um grande problema. Tem uma vitória extraordinária. Quando você sai dessa vitória, você sai como?
Meu amigo, eu fico mais... Se fosse hoje em dia, eu tava lá batendo foto com os destroços atrás, ó. Hashtag tudo destruído. Aí o hashtag disposto de guerra. Traduzindo, o pessoal, né, o povo hoje em dia, o povo do celular, ia querer botar de tudo que é ângulo para comemorar essa vitória. Mas a grande realidade é que tão logo eles saíram dali, eles começaram a caminhada deles, eles já esqueceram toda a vitória que Deus tinha dado para eles, toda a conquista que eles tiveram e preferiram se focar em murmuração. Sabe, tem pessoas que têm uma certa predileção pela autocomiseração. São pessoas que parece que se alimentam disso, né? Ah, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou fraco, eu estou pobre, eu estou isso, eu estou aqui, eu estou doente. Tem pessoas que parece que se alimentam. Quem conhece pessoas que são assim? Sempre que você encosta na pessoa, ela nunca tem história boa para contar. Ela só tem história ruim. Depois, o ponto eletrônico falou que depois que ficou ruim, nunca mais ficou bom. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Tem pessoas que quando você tá com um dia radiante, quando você vê ela chegando, fica até com medo. Ai, meu Deus do céu. Será que ela vai conseguir estragar meu dia? Será que a fala dela vai conseguir me jogar para baixo? Ou será que eu vou manter o elan ali e vou conseguir passar por isso? Por quê? Todas as vezes que essa pessoa chega perto de você, ela só traz problema. E o mais interessante, e talvez o mais triste, é que muitas vezes você tem uma palavra de vida para trazer para ela, mas ela não quer ouvir. Olha aqui. Ela não quer ouvir. Ela só quer o quê? Um ouvido para ser um depositório. Ela, eu acho que olha para você e vê você como um caminhão de lixo, onde ela tem um monte de entulho, um monte de lixo, e ela olha para você e fala assim, ó, lá vem o caminhão de lixo, eu vou descarregar o meu lixo nele. Mas você chega e fala, poxa, tem aqui um veja, tem aqui uma situação boa, tem aqui um bom ar, tem algumas coisas aqui para você que eu queria te... Não, eu não quero nada disso. Eu quero continuar vivendo num montão de lixo e de vez em quando você chega perto de mim, descarrega um pouco em você. Só isso. Eu não quero solução para meus problemas. Conhecem pessoas assim? Ah, mas eu conheço. E pastores muitas vezes conhecem muitas pessoas assim. Essas pessoas sempre preferem ver o copo meio vazio, nunca meio cheio. Você chega para ela e fala, uau, o copo tava vazio, não tinha nada no copo, agora está pela metade. Ela vai e fala, esse copo está meio vazio. Pô, mas eu estou agora dividindo com ela, que eu estou vivendo a experiência de ver o copo enchendo. Ah, mas acho que vocês não conhecem gente assim não, só eu devo conhecer. Bom, o povo tinha acabado de vir da vitória, como eu te disse, mas eles decidiram entrar pelo caminho da murmuração. E aí é uma pausa que eu faço com você e reendosso isso. Eles decidiram. E essa talvez seja uma grande reflexão que nós precisamos trazer nesse momento da ministração. Entrar numa vida de problemas muitas vezes está atrelada a nós decidirmos. Nós, quando acordamos, nós temos sempre opções diante de nós. Ou a gente olha o copo meio cheio, ou a gente olha o copo meio vazio. As duas coisas normalmente se apresentam diante de nós. Basta que a gente tome a decisão do que a gente vai fazer com o que nos espera, o que nos aguarda. Algumas pessoas podem chegar e falar assim, caramba, hoje eu vou sair para faturar porque eu sou profissional liberal e eu tenho a expectativa de ganhar R$200. E aí, quando termina aquele dia, ela ganhou 170. E no dia seguinte, quando ela levanta, ela pode chegar e falar assim, puxa, que pena, o meu dia eu só ganhei 170. Ou ela vai falar assim, caramba, poxa, a média é 100. Botei uma média muito alta de 200 e quase bati meu recorde. Você pode fazer isso ou não pode? Pode. É decisão. Ninguém pode fazer isso por você. E por mais que as influências externas tentem te derrubar, te destruir, te jogar para baixo, dizendo, e aí, viu? Você falou que ia fazer 200, só fez 170. Ele, pô, mas os outros dias da semana eu fiz 100. Não, mas não importa. O que importa é que você falou 200 e não cumpriu 200. Você é um fracassado. Já viram isso? Já viveram isso? Eu sei que é isso. Graças a Deus, não sei na minha casa, na minha família, no meu relacionamento, mas eu sei que é isso. De você ter pessoas à tua volta que, por mais que você tira 9,5 e fala assim, né? Poxa, eu pensei que ia tirar 10, pensei que você tinha capacidade. 9,5. Aí tu, pô, mas eu fui o melhor aluno da sala. E você se demole
consegue ficar triste com isso. Porque tem pessoas que são sugadoras de energia. Tem pessoas que só te jogam no buraco, não conseguem te levantar. E deixa eu falar uma coisa para você, infelizmente, isso é muito mais comum do que você imagina. É muito mais fácil você ter pessoas que te jogam para baixo do que muitos podem imaginar. Algumas pessoas não, vivem num conto de fadas, vivem num lar estruturado, uma família estruturada, e se você vive isso, levante a mão para o céu e dê glória a Deus. Porque isso cada vez mais, ou cada vez menos, depende do ponto de vista, isso está se tornando cada vez mais raro. Cada vez menos constante. Famílias desestruturadas que não conseguem estruturar os seus filhos. E, pasmem, às vezes até líderes desestruturados que não conseguem estruturar as suas ovelhas. Profundo isso. Então, eles tomaram o viés da reclamação, da murmuração, eles decidiram fazer isso. Por muitas vezes, estando cônscios, estando pleno das nossas faculdades mentais, fazendo, eu estou entendendo plenamente o que eu estou fazendo, nós tomamos decisões que são destruidoras dos nossos sonhos. Ou até mesmo destruidoras da nossa vida. Às vezes a gente está aqui, ó, eu estou inteirão, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou com problema, não estou com dificuldade, não estou com nenhuma deficiência mental. Não, eu sei o que eu faço. Eu sou senhor das minhas emoções e da minha razão. E eu decido tomar caminhos que são destruidoras. Que podem me levar para o buraco, para o sofrimento ou até mesmo para a cova. E eu pergunto para você, quantas pessoas que você conhece, que estão perto de você, que fazem isso? Pessoas que você olha e você quer até estender a mão, mas ela não quer a mão. Ela toma decisões de sabotagem. Elas se auto-sabotam. E você que está em volta, você sabe a resposta a ser dada, você tem como ajudar aquela pessoa, mas ela não quer ajuda. Isso é muito triste. Eu vou dizer para você que eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades do ministério pastoral. É você estar com a água na mão e a pessoa está morrendo de inanição e você bebe essa água. Ela, não, eu vou dar um jeito, Deus está mandando você tomar água, que água? Vai aqui, ó, bebe água. E ela, não, eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou fazer um propósito. Caramba, cara, Deus já me deu a revelação, tá aqui, é só beber água, aproveitando. Amém, igreja? Então, talvez essa questão da autossabotagem seja uma das coisas mais dolorosas que a gente vê no ministério. E, infelizmente, algumas pessoas não vêm no ministério, mas vêm dentro da sua própria casa. Ou na sua parentela, nos seus amigos. Onde a gente vê, às vezes, as pessoas que estão, né, não no primeiro ciclo da nossa casa, mas dentro da nossa parentela, às vezes é um tio, é um sobrinho, às vezes é uma mãe. Pessoas que estão ali, ó, né, um melhor amigo, né? Pessoas que você tem um afeto muito grande por ela e que você está tentando, você quer ajudar ela a sair daquele buraco, mas ela literalmente decidiu fazer essa atitude. Porque, de novo, eu te falo, isso tudo está muito relacionado às decisões. E nós precisamos lembrar uma coisa. Ninguém, num acidente aéreo, consegue salvar uma outra pessoa se não usar a premissa mágica de primeiro pegar a máscara de oxigênio e colocar sobre a sua face e voltar a respirar. E aí a gente entra numa outra situação que eu não estava nem no esboço, mas o Espírito me traz agora. Algumas pessoas estão morrendo asfixiadas e estão tentando botar o oxigênio no outro. Onde, na verdade, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos primeiro cuidar de nós, para num segundo momento cuidar daqueles que estão à nossa volta. Ah, mas isso é meio egoísta. Egoísta nada. Como é que você vai ajudar alguém se você não estiver respirando? Como é que você vai ajudar alguém se você não estiver vivo? Como é que você pode ajudar com uma cesta básica se você não tem emprego? Traduzindo, você precisa pensar em você. É muito interessante que algumas pessoas, já há algum tempo, isso não é dessa geração, investem nos filhos para que eles não precisem fazer nada. Quem já viu isso? Não, eu vou pagar curso de inglês, vou pagar faculdade, vou pagar tudo pro meu filho, porque depois que ele estiver bem, aí ele vai cuidar de mim. E quantas vezes você já viu isso dar errado? E o filho, pura e simplesmente, ó, dá uma bicuda no pai, na mãe e deixar eles na pista. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está com 40, 45 anos, Deus sabe como é que Deus revela. É contigo mesmo que Deus está falando.
Volta para o inglês, termina essa faculdade, procura uma promoção no teu emprego. Não fique esperando que os teus filhos vão cuidar da sua velhice. Melhore a sua velhice. Melhore a sua aposentadoria. Recolha um pouco mais agora para que possa ter um retorno depois. Pastor, você está profetizando maldição sobre a minha vida? Não, eu não estou profetizando maldição sobre a tua vida. Mas agora eu estou saindo de matemático e saindo do campo de pastor, entrando na outra profissão, que é matemática. E as estatísticas matemáticas me mostram que aí eu volto para ser a vida de pastor nesses 20 anos de pastoreio, nesses 25 anos de matemática e 20 anos de pastoreio, para te dizer de uma forma muito clara que essa história é muito mais comum do que você imagina. Filhos abandonando pais. Filhas abandonando mães. Então eu quero te convidar a refletir sobre isso e tomar rumo da sua vida e não viver pura e simplesmente a vida do outro. Porque é muito fácil. Não, eu estou pagando ele que se lasque lá fazendo uma faculdade, ele que se lasque fazendo igreja, ele que se lasque fazendo pós-graduação, ele que lute. Eu só quero lauréis por isso. Onde, na verdade, nós vemos que você tem capacidade plena para sair e conquistar algo a mais. Então, é esse o convite que eu estou te fazendo hoje, para que você volte a fazer, volte a acontecer, volte a viver. E o futuro, que a Deus pertence, quem sabe o teu filho entenda um pouco mais sobre questões de gratidão e aí sim ele venha te reconhecer. Mas o que eu estou te convidando é você não ficar dependente disso, porque, infelizmente, muitas pessoas se frustram por isso. Amém, igreja? Bom, o povo tomou por essa decisão, caminho de destruição. E eu pergunto para você, como é que a gente consegue construir com facilidade um caminho de destruição? Vou dizer para você. Uma fórmula mágica, essa é a fórmula matemática. Se levantar contra o ungido do Senhor. Se levantar contra o próprio Deus. Ah, meu amigo. E ainda polvilhar por cima. Ingratidão com alimento. Ah, é fórmula certa para que você faça o obituário bombar. E foi isso que aconteceu. Eles se levantam contra o ungido, se levantam contra o próprio Deus e ainda para fechar o pacote, eles vão esculachar a comida que Deus estava mandando para eles, a provisão que Deus estava mandando para eles. Mas foi fato. Fato. O obituário começou. Só para aparecer nome. E aí eles param e tomam uma atitude de sabedoria. Que sabedoria é essa? A sabedoria do reconhecimento. De fazer uma autoanálise, fazer um pensamento, o que está acontecendo e o porquê isso está acontecendo. E eles sabiam o porquê. Eles sabiam que haviam a besteira, a sandice, a loucura que eles haviam cometido. E aí eles vão e chegam ao líder e fazem o quê? Moisés, a gente precisa conversar contigo. Nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra ti. E nós sabemos, por causa da nossa atitude, é que isso está acontecendo. A mão do Senhor pesou sobre as nossas vidas porque nós fomos ingratos a Ele. É interessante que nesse momento o homem de Deus não fica com raiva deles. Ele podia falar assim, então agora também vocês estão falando mal de mim pelas costas? Vocês aí que ficam com seus problemas, né? Mas não, ele fala, não, eu vou clamar ao Senhor por vocês. Mas preste muita atenção, porque agora vai entrar um segundo tópico, que também é pouco explorado nesse texto tão rico, que eu preciso dizer para vocês com toda a maturidade. Volte ao texto e me diga o que foi que eles pediram ao Senhor. O que foi que eles pediram a Moisés para pedir ao Senhor? Qual foi a palavra que eles pediram? Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Peça a Deus, faça um intermédio, que tire essas cobras do nosso meio. Ok? Eu preciso te dizer que o mundo espiritual é legal? Você já sabe disso. O mundo espiritual trabalha em cima de legalidade. Então, eles chegam e pedem, Senhor, Moisés, pede a Deus para que tire essas cobras do nosso meio. E Moisés fez isso. Moisés se levantou e começou a clamar por eles de uma forma muito especial, para que houvesse a libertação dessas pessoas. Mas qual foi a resposta de Deus para Moisés? E aí talvez seja uma reflexão
que se você entender isso, talvez a sua vida emocional melhore muito quando você olhar a tua circunvizinhança e ver algumas coisas acontecendo. Qual foi a resposta de Deus? Faça uma serpente e coloque-a no alto do poste. Quem for mordido, olhar para ela viverá. Eles pedem para que houvesse o quê? A retirada das serpentes do meio deles. A resposta de Deus foi o quê? Faça uma serpente e coloque no bastão. Porque aqueles que olharem para a serpente, olharem para esse símbolo, o que vai acontecer? Ele viverá. E aí tem um detalhe no meio aí que eu queria chamar a atenção para você. São pessoas que se levantavam contra líderes, eram pessoas que se levantavam contra o próprio Deus, eram pessoas ingratas pela provisão que tinham. Esse é o quadro que a gente tem aqui? Sim ou não? Sim. É isso que está aqui diante de nós no texto. Essas pessoas, num dado momento, abrem uma legalidade espiritual por causa da atitude delas. E eu pergunto para vocês, quem veio atacar essas pessoas por causa dessa legalidade específica que foi aberta? Serpentes. E aí, vocês são uma igreja que estuda a Bíblia, pessoas muito inteligentes, vocês vão fazer essa correlação comigo agora, vão fazer a mensagem comigo. Quem é a figura da serpente? O próprio Satanás. Então, ataque a líderes, ataque ao próprio Deus e desonra pelas bênçãos que tem recebida, abre legalidade espiritual para ser atacado por quem? Pelo próprio Satanás. Olha que profundo isso. Porque em meio à simbologia do que ele se tornou lá no livro de Gênesis, é exatamente esses, aspas, animais que começam a atacar e ceifar a vida daquelas pessoas. Olha que profundo. Então agora eles estão sendo atacados literalmente por cobras e espiritualmente por demônios. E qual é a característica da mordida da cobra? Pergunto eu para você. E aqui não é qualquer cobra, são cobras venenosas. Então, quando você é mordido por uma cobra venenosa, primeira característica que a gente... Vamos lá, vamos pensar. A primeira característica que a gente pode ter é o quê? Foi mordida pela cobra venenosa. Primeira coisa é a dor. Já tomou-lhe uma jantada daqueles dentes grandes e dentes finos. Perfeito? Então, a primeira coisa que você sente quando é mordida pela cobra é dor. Uma outra característica de pessoas que são mordidas por esses animais venenosos tem febre. Já começa a trazer febre. O que mais que tem? Inchaços, né? Muitos inchaços. E aí? Vamos lá, homem. Hã? Exatamente. Necrose é a outra característica que vem normalmente atrelada à questão da mordida de venenosa. Então você tem a dor da mordida, você tem febre, você tem inchaço, você tem necrose. Você tem hemorragia, que muitas vezes não é no local, é nos periféricos, ouvido, nariz, olho, boca. Então você normalmente é acometido por questões hemorrágicas, dependendo do circular do veneno no teu corpo. Tá entendendo? Tá acompanhando comigo? Então, olha quantas dores que você pode ter por consequência da mordida da cobra. E aí eu pergunto a vocês, o que eles, no momento de dificuldade, chegaram e pediram a Deus? Para tirar a cobra do meio deles. Cessar. E o que Deus fez? Não cessou. Não tirou. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus não retirou do meio deles a dificuldade. Não retirou do meio deles a dor. As enfermidades. A luta, o medo, porque eles andavam de sobressalto. Concordam comigo? Ai, meu Deus, será que... Imagina de noite, vou dormir, ai, meu Deus, se me pegar e estiver no quarto, porque quem já viu uma cobra, ela consegue entrar em lugares que você não imagina. E era tudo tenda, no meio do deserto. Como é que você se protegia disso? E agora você está vendo que aquelas pessoas, depois de levantar um clamor, depois de se arrepender e pedir perdão, continuaram passando. E eu pergunto para vocês já pararam para pensar por que Deus fez isso? E aí uma reflexão que eu deixo para vocês.
Por que que mesmo depois de pedir perdão, buscar, confessar e pedir perdão, eles continuaram sendo assolados? Aí alguém falou aqui nos bastidores, para lembrar de não fazer de novo, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra vai falar que é aquele que confessa, deixa, confessa e deixa, e se arrepende. Talvez seja essa a questão. O tripé que não... Eles estavam pedindo perdão e confessando por quê? Porque eles estavam com medo. Algumas pessoas voltam para o caminho do Senhor, pedem perdão, pedem para você fazer campanha, mas na verdade tudo está atrelado ao medo. E às vezes não está atrelado ao arrependimento. O fato é, toda a população foi mordida? Não diz isso. Mas as pessoas que foram literalmente atacadas eram pessoas que tinham legalidade. E aí eu convido você a refletir sobre isso. Deus permitiu que eles continuassem sentindo dor, mas uma promessa ele fez e cumpriu. Se vocês, em meio a essa dor, tomarem uma atitude de obediência, vocês não vão morrer. Naquele momento, foi o que Deus deu de presente para eles. Vocês não vão morrer mais não. Tá bom, chega de morte. Mas chega de morte se houver o quê? Obediência. E qual era a obediência? Olhar para a serpente. E aí eu preciso chamar você a refletir, e aí, de novo falo, quando você ministra para uma igreja que estuda a Bíblia, de pessoas inteligentes, as coisas fluem com muita facilidade. Qual é a característica que nós tínhamos desse povo que era ex-escravo do Egito e agora, sendo liberto, começa a adorar Yahvé? Qual era a característica do panteão egípcio? Existiam diversos deuses, diversas situações para idolatria. E uma das coisas que Deus falava era exatamente isso, para que não houvesse idolatria a coisas. E aí você pergunta, pô, mas essa situação parece um pouco estranha, não está fechando. Deus não é um Deus que não gosta de idolatria, porém ele mesmo mandou fazer a serpente. Calma, jovem, vamos pensar sobre isso. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam colocando diante dos seus olhos algo não para ser adorado, mas algo que trazia a eles a reflexão sobre o motivo da dor que eles estavam passando. O que foi levantado diante dos seus olhos foi o motivo da sua dor e não algo para ser venerado. Então, diferente do que eles viveram no Egito, eles precisavam, sentindo a dor, olhar para aquele objeto que estava na mão do homem de Deus e falar, ali está o motivo da minha dor. Pendurado no madeiro está o motivo da minha dor. E com isso, agora olhando, eles não queriam alguma coisa, pô, mas é tão difícil a gente adorar, e a gente já tem a história do bezerro lá atrás, né? Faz um bezerro para a gente pelo menos ter alguma coisa ali para poder olhar e se prostrar na direção daquilo. Então agora vocês vão olhar, mas com uma condição, vocês vão olhar, não podem se prostrar, não podem adorar. O que vocês vão fazer é o quê? É lembrar o motivo da dor de vocês. E lembrando o motivo da dor de vocês, buscarem ao Deus que vocês não conseguem ver. Olha que lindo isso. Então era isso que a gente tinha nesse episódio. Nós tínhamos a oportunidade de recomeço daquelas vidas. Eles tiveram a oportunidade de fazer diferente, de reconhecer e se arrepender. E eu acredito que muitas pessoas não passaram mais desse momento em diante pelos ataques. Mas algumas pessoas continuavam sendo mordidas e, na verdade, isso tudo estava por questões de legalidade espiritual. Pessoas que estavam passando por questões de legalidade, dando espaço para que tudo aquilo acontecesse. Amém? O que mais que a gente tem de interessante aí? Eles não foram livres do sofrimento porque o Senhor conhecia os seus corações. As mortes cessariam se houvesse obediência. Mas o sofrimento continuou. Essa é a palavra-chave, a frase que eu deixo para vocês. As mortes cessaram por causa da obediência. Faça o que eu estou falando que vai cessar a morte. Mas o sofrimento do povo continuou. Amém?
Eles passavam por tudo, mas não morriam mais. E aí eu fecho esse episódio e eu ando com vocês 1.500 anos na história. E depois de 1.500 anos a gente chega já sobre a égide do Império Romano, sobre o domínio do Império Romano. Deus faz com que a profecia se cumprisse. E como a profecia se cumpriu? A profecia se cumpriu através da vinda de Jesus. Agora, o povo de Deus, que durante tanto tempo esperou, recebe o presente que vem dos céus para cuidar das suas vidas. Eles agora têm a oportunidade de recomeçar a sua história. Mas, nesse momento da história, o que a gente vê de uma forma avassaladora contagiando o povo? A gente vê o pecado latente, roubo, violência. Então a gente vê várias coisas que feriam o nome do Senhor acontecendo mais uma vez, ciclicamente na história. E esse é o momento que o Messias chega diante deles. Uma nação corrompida, destruída, oprimida pelo Império Romano, também é importante dizer isso. E eles clamando pelo Messias, pelo Salvador, pelo Redentor, pelo Goel. E em meio a este clamar que eles estavam, o que acontece? Ele veio até eles. Mas lembra que eu comecei contando a história das minhas filhas? Onde muitas vezes você quer a presença do Pai, você quer aquela pessoa que cuide de você. Por mais que eu queira dormir até meio-dia, eu quero que alguém saia às 7 horas da manhã e arranje dinheiro para trazer o pão. Porque a hora que eu acordar, o que eu quero é a comida pronta. E com isso eu me sinto cuidado. Eu me sinto bem. Ah, acordei 2 horas da tarde, então não quero café não, vou pular, eu quero o almoço. O almoço tem que estar pronto, então vamos lá. O que tem de almoço para mim? O fato então é, o Messias tinha voltado, a promessa tinha se cumprido, e agora eles estavam com uma oportunidade de fazer diferente, de ter um recomeço na sua história. E o que essas pessoas decidem fazer? Por causa que o Messias entra com uma fala diferente daquilo que eles queriam ouvir. Porque o Messias traz um discurso diferente do que eles queriam ouvir. Eles negam esse que incontestavelmente era o Messias, falando, não, esse a gente não quer. Deus, esse não. Leva esse e manda outro. Manda um do meu número, do jeito que eu quero. Esse não serve. Eu não quero esse Messias. Eu não quero esse pastor, eu não quero essa igreja, eu não quero esse casamento, eu não quero essa faculdade. Muitas vezes a gente faz isso, na verdade. Eu não quero esses filhos. Mas são coisas que vêm diante de nós com um objetivo específico. E a pergunta é o porquê. Por que nós fazemos parte de um contexto que muitas vezes acaba trazendo situações incômodas para nós? Os filhos, eu vou te dizer, normalmente os filhos são o espelho do pai. Mas o fato é, muitas vezes nós não queremos enfrentar os nossos problemas e quando nós olhamos a mesma coisa sendo replicada, nossos filhos odiamos os nossos filhos. Onde, na verdade, é tudo uma questão de espelhamento. Porque ele faz exatamente aquilo que você faz. Então, em nome de Jesus, quando você vê os teus filhos tomando algumas posturas, pare com todo carinho e paciência e dê uma olhada com muita maturidade, se ele não está te copiando. Um dia minha filha falou, minha filha Júlia, que queria antes dos 18 anos ter a quantidade de Bíblias que eu tinha. Mas por quê? Ela achava bonita a decoração da estante? Ou porque ela via eu lendo, coisas acontecendo, e ela chegava e era a forma dela dizer, cara, eu quero ser igual a você. Hoje, nos seus 15 anos, tu já tem 100 livros? Não, 40. Mas tá andando, né? Só falta dinheiro, não falta vontade, falta prateleira e dinheiro. Mas ela já chegou aos 40, com 14 anos. Você está entendendo? Mas, na verdade, essa minha característica remonta à história dos meus pais, que eram comportadores de uma livraria, onde na minha casa tinha mais de 300 títulos. Então, normalmente, você fala, pô, mas como é que você é um leitor? Como é que na tua casa hoje tem quase 400 livros de bíblias, enciclopédias? Eu não tenho noção do valor, já que eu já apliquei. A gente não gasta, a gente aplica em literatura. Eu não tenho noção. Eu perdi a noção, não consigo mensurar mais. Mas é porque eu vivi numa casa que
que tinha uma enorme estante como biblioteca. E hoje a minha filha faz o quê? Exatamente aquilo que ela não sabia que os avós tinham, mas que o pai tem, e ela olha e fala, cara, eu quero seguir por esse caminho. Porque normalmente, quando nós entramos numa conversa, ela consegue alcançar respostas que talvez alegrem o coração dela. Talvez não seja o que ela quer ouvir, mas ela fala, uau, essa aqui é uma resposta, é uma boa resposta que foi dada à minha vida. Amém? Naquele momento da sociedade, naquele momento da história, o Império Romano dominava o mundo. E o Império Romano tinha uma característica. O Império Romano, quando detectava situações esdrúxulas, situações errôneas, e como eu disse, o povo vivia em pecado, violência e roubo, ele tinha uma forma de aplicar o remédio na sociedade. Que forma era essa? Ele lançava a mão dos ladrões, das pessoas hediondas da sociedade. Acho que essa palavra fica legal, né? Para compensar a burrice, vamos para hedionda agora. Então, as pessoas hediondas da sociedade. E eles pegavam essas pessoas e faziam o quê? Penduravam no madeiro. E por que que o Império Romano pendurava essas pessoas no madeiro? Pergunto eu para você. Para quê? Semelhante ao que Deus fez com seu povo, onde o motivo da sua dor e do seu sofrimento foi colocado, pendurado no madeiro, para que eles olhassem, se arrependessem e mudassem. O Império Romano pega exatamente essa premissa e reconstrói ela de uma outra forma, pensando na questão legal. Então, se existem pessoas que roubam, que matam, que estupram, que adulteram, que fazem, que acontecem, que ferem a sociedade, a melhor coisa que eu faço com isso é o quê? Mais uma vez, pendurar no madeiro, para que todos olhem para aquele lugar de destaque, qual é a consequência das atitudes erradas. Uau, fantástico isso, né? Então a história vai se repetindo. Algumas vezes se reinventando, mas muitas vezes se repetindo. E aí uma frase que minha esposa estava lendo no outro dia de um grande historiador falando, aquele que não conhece história corre um grande risco de repetir os mesmos erros que outras gerações já fizeram. Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu desvio e falo assim, cara, essa parada já deu certo, então eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou pendurar pessoas. Eu vou pendurar exemplos para que eles não façam, para que eles decidam tomar as decisões, seguir as leis. Era esse o objetivo. Ah, o objetivo é ser mau, ser esdrúxulo. Não, o objetivo era fazer com que as pessoas, de uma forma, né, um pouco mais rústica, por assim dizer, cruel e humilhante, foi a frase que... Cruel e humilhante. Obrigado, as mulheres da equipe de apoio aí do pessoal da língua portuguesa. Então eles usavam dessa estratégia para causar essas pessoas uma morte lenta e dolorosa. Para que eles ficassem ali por horas, às vezes por dias, para que as pessoas passassem, tivessem que se deparar com aquela cena. Talvez fosse um parente, talvez fosse um pai, talvez fosse um irmão, talvez fosse um vizinho, talvez fosse teu grande amigo, talvez fosse teu ex-professor, talvez fosse aquela pessoa que foi da tua sala, ou aquela pessoa que foi da tua sala de catequese, ou aquela pessoa que foi da tua sala de evangelismo. Pode ser diversas pessoas que trabalhou contigo, que tomaram decisões erradas na sua vida e agora estavam pendurados naquele madeiro. Essa é a situação. Pessoas que eram vis, eram punidas dessa forma. Mas agora, pastor, por que você falou isso? Porque a gente precisa voltar no Messias e entender o que essa sociedade fez com ele. Essa sociedade, quando tinha no seu intelecto, na sua construção mental, a figura do Messias que eles queriam, quando vem alguma coisa destoando disso, eles falam, esse não serve, mata. Mas o outro grupo queria de uma outra forma, mas não se encaixava no que eles queriam. O que eles fazem? Não, esse não é o meu Messias. Não é o meu, não. Pode ser o teu, não, o meu também não é não. O meu Messias é diferente. O saduceu falava, não, o meu Messias vai quebrar tudo, a gente vai ficar rico, bola pra frente. Aí o do fariseu, não, mas o meu vai botar as regras, tudo que a gente já tinha na lei, vai botar os livros de apoio e aí vai virar uma nova lei. Então cada um tinha uma visão de quem que era o Messias. E um pequeno grupo, naquele momento em Jerusalém, entende e compra a ideia. Mas a grande força política não comungou com eles. Não comungou com ele, nem com eles.
E aí o que acontece? Perseguição. E a perseguição foi tão grande. Inclusive, na semana passada, eu falei sobre uma ministração que fala exatamente sobre isso, que chega a um ponto de pegarem as pedras para apedrejar Jesus. Ele fala, tá, tudo bem, pode me apedrejar, pode tentar, mas primeiro me diz o motivo. Qual das boas coisas que eu fiz para vocês que vocês estão me apedrejando? Não, eu quero saber. Eu fiz um monte de maravilhas no meio de vocês. Qual delas que está querendo... Vocês estão querendo me apedrejar por qual? Constrói, monta o motivo e aí beleza, depois taca a pedra. Não taca ao Léo, não taca ao ermo assim não. Aí ele, no final das contas, não conseguiram apedrejar Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então a vontade existia, só que eles chegam a um ponto de não apedrejar, mas eles fazem o quê? Eles maquinam, fazem uma estratégia maligna para fazer o quê? Para literalmente pendurar o Filho de Deus no madeiro. E eu convido você a abrir em João, capítulo 1, versículo 11, vai te dizer exatamente o seguinte. Ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. Ah, então estava tudo programado que fosse assim? Não, ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. Esse é o alicerce bíblico que eu tenho. E eu e você entramos nessa história exatamente por conta disso. Porque em meio às oportunidades que a vida dá, normalmente, quando uma pessoa larga de mão, alguém aproveita. E aí entra a nossa história. Porque nós ouvimos a pregação de um Cristo que fazia uma transformação mundial, com poderes maravilhosos, miraculosos. E muitas pessoas estavam desprezando. E eu falei, não, esse é o meu Senhor. Esse é o meu Redentor. Esse é o meu Salvador. Eu quero Jesus. Nós, eu e você, tomamos a decisão de querer fazer parte disso. De viver algo novo ao lado dele. Enquanto muitos desprezam, enquanto você para analisar, você vê que a história, mais uma vez, se repete. Só que nos dias atuais. Onde esse Cristo maravilhoso é apresentado para muitas pessoas, mas muitos negligenciam. Por quê? Na verdade, querem um Cristo que se encaixe ao que ele quer. E o pior é que algumas religiões têm feito exatamente isso. Desenha o teu Cristo aí, como é que você quer? Vamos fazer uma enquete aqui, Ibope. Desenha o teu Cristo aí, eu quero um Cristo assim e tal, roqueiro, beleza, então, vamos fazer um Cristo para você. E você, como é que você quer? O Cristo do rodízio. O Cristo que curte muito rodízio de palavra, rodízio de mistério, rodízio de pizza. Então, o cara aí gosta de rodízio, então vamos fazer o Cristo do rodízio, entendeu? E você? Não, eu quero o Cristo da vingança, que eu já sofri muito na vida, e eu acho que isso não pode, então vamos botar o Cristo carrasco. Bota o Cristo da Ku Klux Klan, com capuz e tudo. E aí ele sai tacando fogo em tudo aí, que é diferente. Muitas pessoas estão construindo Cristos para si. É um ditado antigo e popular que falava bater palma para maluco dançar. Você, às vezes, não sei que já tem com uma pessoa que tem problema mental, que você já fez isso. Ele fica alegre, você começa a bater palma, ou a pessoa que tem problema neurológico começa a dançar de felicidade. Você só está batendo palma, nada. Tem música, não tem nada, só bate palma. E aí o ditado fala exatamente disso, bater palma para maluco, traduzindo, não tem motivo, não tem música, não tem nada, você só bate palma e vamos ver. Tem gente que está fazendo exatamente isso. Está fazendo coisas descoordenadas, desconexas, só para alegar meia dúzia. Enquanto a gente vê que o próprio Jesus não aceitou que isso acontecesse. Bom, e nós chegamos ao final dessa mensagem com a seguinte reflexão. 2 figuras foram penduradas na cruz. 2 figuras foram penduradas no madeiro. De um lado a gente tem a serpente e do outro lado nós temos o Cristo. E eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Tem muita gente que não gosta de entrar nesse texto por causa da questão da correlação. Pô, mas a serpente era Satanás e Cristo é o que Deus... Eu não consigo entender. Então muitas pessoas passam ao largo desse texto porque não conseguem fazer uma construção em cima disso. Então eu vou te dizer que esses textos são altamente correlatos com um fim antagônico. É isso que a gente tem na língua portuguesa. Existe uma correlação entre eles muito grande. Mas a conclusão dele é totalmente antagônica. Então eles andam juntos durante um tempo, mas no final vão se dividir. E o que a gente tem na correlação? Os 2 são levantados ao madeiro para que se pudesse refletir, se arrepender
buscar ao Senhor. Concordam comigo? As duas figuras estavam ali penduradas no madeiro exatamente por isso. Era um símbolo que mostrava para as pessoas os seus inúmeros pecados. Uau! Aquelas pessoas estavam ali, diante de uma oportunidade para rever os seus passos. Aquelas pessoas estavam ali diante daquelas duas oportunidades para refletir sobre as suas vidas. Mas uma coisa é certa, em as duas situações, não foi tirado do mundo a dificuldade, a dor e o sofrimento. Em ambas as situações, mesmo quando nós olhamos para esse ponto de contato, os dois vão falar de vida, mas nenhum dos dois consegue cumprir a promessa de tirar as dificuldades. E quando a gente para pensar nisso, algumas pessoas têm se balançado na fé porque não entendem esse texto. Em momento algum houve a promessa em Jesus que se nós seguíssemos ele, nós não teríamos dificuldade nesse mundo. E eu posso dizer que, infelizmente, alguns pregadores levaram esse texto à frente de uma forma herege, porque não há fundamento bíblico para isso. Onde o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Traduzindo, eu passei por dificuldade, vocês vão passar por dificuldade, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então essa é a promessa que nós temos. Nós não tínhamos a promessa em momento algum que nós não passaríamos dificuldade. E algumas pessoas têm questionado, mas como, em meio a este momento de dor da humanidade, esse momento que não estão tentando uma vacina para o coronavírus, milhares de pessoas já morreram. Ei! O mundo não tem um novo governo e o meu Deus não está com as mãos encolhidas de forma alguma. Algumas pessoas estão confundindo as coisas. E com isso estão enfraquecendo na fé. Existe um soberano sobre a terra, sim. Existe um Senhor sobre a terra, sim. E eu não tenho dúvida disso. Mas semelhante ao episódio de Números, existem pessoas que estão fazendo muitas atrocidades. E por causa dessas atrocidades, as serpentes vieram. E essas serpentes trouxeram a morte. E não diz no texto que somente pessoas boas ou más morreram, não. As serpentes picavam o povo. Mas as pessoas eram picadas e tinham uma oportunidade naquele momento de serem salvas. Ou de saírem vivas. Mas não quer dizer que elas saíam ilesas. E essa reflexão que eu trago para você agora, isso não está no texto, a revelação veio agora. Algumas pessoas até se arrependem, mas levam sequelas por conta dos seus erros. Por causa dos seus pecados, das suas atitudes por anos erradas. Algumas pessoas eu já vi pessoas serem curadas de pulmão de imediato. Eu já vi pessoas voltarem a enxergar de imediato. Eu já vi isso, eu já vivi isso. E às vezes em outras você ora, parece que não tá dando contato, a pilha tá fraca, tu põe as mãos e não acontece. Aí o que houve? Um foi curado e o outro não foi curado. Por quê, meu Deus? Não é comigo? Será que eu tinha que jejuar mais um dia? Eu jejuei só tantos dias, tinha que botar mais um para poder alcançar o segundo? O que aconteceu? Mas quando a gente entra nesse texto, a gente reflete, a gente entende muita coisa. Algumas pessoas estão colhendo as consequências das suas atitudes. E não adianta parar a vida e ficar chorando. Arão recebeu um bizu muito grande disso. Arão, deixa eu te dar o bizu. Teus filhos colheram o que eles plantaram. Agora sai da tenda, porque tem uma igreja que precisa de você. O povo está lá fora esperando você. Eu sei, você perdeu seus filhos, isso dói, ponto final. Mas eles se foram por causa da atitude deles, por causa das decisões dele. Você não pode parar sua vida por causa da atitude dos seus filhos. Muitas pessoas estão fazendo exatamente isso. Nesse momento de perda, eu vou parar porque Deus levou meu tio, Deus levou meu irmão. Ei, eu não estou diminuindo a tua dor. Seria negligência se eu fizesse isso. E se você pensou isso, eu já te peço perdão em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer entender algo. Inclusive, eu gravei um papo reto sobre isso. Vou colocar a descrição aqui em cima. Falando exatamente sobre a melhor forma de você honrar a história dos mortos. É vivendo a sua vida. É falando, se ele estivesse vivo, ele teria estudado mais um pouco. Então eu vou estudar. Se ele tivesse se ele tivesse vivo, ele estaria agora jogando um campeonato mundial de peteca.
Cara, eu vou honrar ele, eu vou jogar peteca. Vou tocar peteca, que eu nunca joguei peteca, mas vou jogar peteca. Se você não joga peteca, vai pra Minas, que o povo lá gosta desse negócio. Lá tem campeonato disso. Você tá entendendo? Cara, ele morreu, e olha que reflexão sobre o que eu vou dizer agora. Nós temos um parente que morreu por conta da diabetes. Mas essa pessoa, eu preciso dizer com muita maturidade, porque às vezes as pessoas morrem e as pessoas fazem de conta que não lembram das histórias. Eu preciso lembrar da história. Eu gostava muito dessa pessoa. Mas ele negligenciou com a sua saúde durante anos. Mesmo sabendo que era diabetes, ele brincava, não, só um pouquinho, só. E aí ria, e aí bebia a família, não, nada a ver e tal, depois eu tomo remédio, vai ficar tudo... E por isso ele foi fazendo durante anos. O que aconteceu? Teve uma hora que não deu. A máquina cobrou, a fatura chegou e ele veio a falecer por conta do diabetes. O interessante foi o que aconteceu com um dos filhos dele naquela semana. Depois de perder o pai, o filho chegou e falou, mãe, eu vi o que meu pai fez da vida dele. Eu vi as decisões que meu pai tomou. E por causa dessas decisões, agora ele me deixou. Aí você pergunta, o que esse jovem fez? Odiou Deus? Odiou a mãe? Odiou o pai? Não. Ele falou, a partir de agora eu mudo a minha alimentação. Eu nunca na minha vida vou querer brincar com a minha saúde como meu pai brincou. Olha que profundo isso. Ele pegou em meio a um sofrimento e tomou uma decisão unilateral. Era só dele essa decisão. E eu nem sei se ele tem diabetes. Não lembro, acho que ele não tem. Pelo menos não que eu saiba. Mas eu quero, nesse dia, acabou o enterro, tal, voltou para casa com a mãe e falou, eu tomo uma decisão hoje. E aí eu vim encontrar eles depois, enlutados, eu fui lá visitar a família para ver como é que eles estavam. E quando eu voltei, eu encontrei o cara ali todo sarado, eu falei, quanto esse cara? A mãe, não, ele mudou a alimentação, já desde que o pai morreu. A alimentação dele agora é outra. Alimentação saudável, ele virou um menino fitness. Sério, não oferece nada quando ele foi falando, ele não quer. Então ele tomou a decisão de fazer diferente do que o seu pai fez. E ele está colhendo consequências boas por conta disso. Então, muitas vezes, as coisas não acontecem na nossa vida exatamente porque nós decidimos perdurar os erros de outras gerações. Pois bem, as pessoas olhavam para a cruz e a promessa não foi que as dores seriam tiradas. Mas eu preciso terminar essa mensagem te chamando a refletir. João, só que agora no capítulo 3, 18. Quero convidar que você abra. O próprio Senhor Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem deverá ser levantado. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Jesus, numa conversa muito inteligente com um grande homem de Israel, um dos grandes líderes de Israel, ele traz essa construção para ele como uma grande reflexão e, ao mesmo tempo, uma introspecção. Ele sabia o que ele tinha que passar, ele não havia passado, mas ele fala, eu sei o que eu preciso passar. Mas eu preciso lembrar para você que Jesus passou por tudo que passou por decisão. Ele tomou a decisão de ir até o final. Tanto que no momento no jardim que ele para olhar, ele fala, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas que soberanamente seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Traduzindo, ele sabia que o que estava vindo seria difícil, não seria fácil. Então ele se apresenta diante do Pai e fala, eu sei que está vindo, que é pedreira o que está vindo por aí. Mas, Senhor, se necessário for, se importante for que isso aconteça, eis-me aqui, envia-me a mim. E talvez seja essa a grande reflexão que eu trago para vocês. Jesus Cristo também foi levantado ao madeiro. Jesus Cristo foi levado àquele lugar para que aquelas pessoas que estavam em meio a dor e sofrimento, que naquele primeiro momento era o povo de Israel, que decidiu não querer ele como Messias, foi uma decisão unilateral. E nós não queremos esse Messias. Muitos da população não queriam. Muitas pessoas falaram, eu não quero ele como o Redentor. E ele foi levantado de uma forma extraordinária para que pudéssemos todos olharem e falarem,
Esse é o caminho da sua vida. Esse é o caminho. Mas você lembra quem foi que levou, quem fez toda uma articulação espiritual para levar Jesus até ali? Foi o próprio Satanás. Por quê? Ele queria, entre aspas, se vingar do Senhor. Porque assim como Deus lá atrás mostrou para o povo que a serpente estava sendo pendurada numa situação de humilhação, ele queria fazer a mesma coisa com o Filho de Deus, só que ele não sabia o final da história. E talvez seja essa a reflexão que muitas pessoas têm um problema na construção. As histórias seguem juntas até aqui, mas agora é uma grande bifurcação. Porque a história vai nos falar que Jesus não ficou no madeiro. A serpente ficou no madeiro. Jesus não ficou no madeiro. No terceiro dia, a palavra vai dizer que ele não somente não ficou no madeiro, como a morte não conseguiu vencê-lo. E nós temos a convicção de que Jesus ressuscitou e que vive está ao nosso lado, preparando morada para nos levar, para termos a vida eterna ao seu lado. Então não basta somente pensar numa parte da história, não. Seria muito negligente da nossa parte. Nós temos uma promessa e essa promessa está se cumprindo. Existe um Senhor sobre este mundo e Ele está contemplando tudo. Então pode haver doença, pode haver desgraça, pode estar havendo uma grande quantidade de mortes. Porque, como eu disse, muitas pessoas olharam para a serpente para que não morressem. E hoje muitas pessoas estão procurando exatamente essa mesma serpente, que é Satanás. Muitas pessoas estão não somente olhando para ela e adorando a Deus, mas ele está se curvando, se prostrando diante dela, fazendo dessa figura o seu Deus. Mas nós, quando olhamos para a cruz, nós vimos que ela está vazia. Quando nós olhamos para esse local, esse lugar de ponto de contato, ele está vazio. Jesus Cristo não está mais ali. Ele não está mais como uma serpente presa naquele lugar de maldição, não. Ele foi livre. Então eu quero convidar para você rever o teu cristianismo, rever a sua fé, rever a sua vida e entender que o nosso Redentor não está mais preso no madeiro. Que nós olhamos sim para o madeiro, mas não para lembrar do nosso sofrimento. Nós olhamos para o madeiro agora de uma forma diferente, para ver o madeiro vazio e saber que nós temos a expectativa de vida eterna e não só de vida temporal. Porque foi essa a promessa que ele nos fez. Eis que eu vou preparar a morada para que vocês possam ter vida eterna ao meu lado. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Não sei quantas pessoas morreram. Não sei ainda quantas vão morrer por conta dessa praga ou de outras que se assolem sobre a terra. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as todas as nações. Seja vivo ou seja morto, eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe, hoje eu vi minha esposa chegar diante de uma situação e era uma situação médica e de repente quando eu vi ela já estava evangelizando e meus olhos encheram de lágrimas e falei, é isso mesmo. É isso, a gente não pode perder a oportunidade. Porque tem muitas pessoas com muitos sonhos, mas que na verdade não sabem se vai ter o dia de amanhã. E quando a gente falava isso, de um ano atrás, era uma situação, palavra de retórica de um pastor. Diante das situações que estão acontecendo no mundo agora, eu pergunto, quem sabe que vai ter mais uma semana de vida? Nesse momento, em março de 2021, eu recebi um informe de uma pessoa que trabalha num hospital público. No primeiro ciclo da doença, os idosos foram muito atacados e muitos vieram a falecer. Foi a grande estatística. Mas nesse upgrade que o vírus sofreu, nessa mutação que o vírus sofreu, a informação que nós temos é que existem muitas pessoas adultas, não mais idosas, que não estão aguentando e estão falecendo. Então, antes era uma coisa meio que exclusiva para pessoas doentes e frágeis. Então, você pensava, não, eu estou saudável, eu estou forte, eu estou com meus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, eu estou tranquilo. Mas eis que, de repente, veio uma mutação. E nessa mutação, toda a história já mudou. Então, eu quero te dizer uma coisa com muita sobriedade e muita tranquilidade. Estude, sonhe, planeje. Mas cuidado para esquecer de viver o dia de hoje. Porque talvez ele seja o último na tua vida.
nós precisamos entender que cada dia que nós acordamos respirando, literalmente respirando diante do Senhor, é mais uma dádiva que Ele nos dá. E é tão interessante que vários pastores falavam isso, respira, você está vivo, e é exatamente isso que você hoje é tolhido. As pessoas que pegam esse vírus não conseguem respirar. O principal ataque é exatamente nisso. Até que as pessoas estão sendo entubadas, e infelizmente a grande estatística dos que chegam a ser entubados é evoluir para o êxito letal. Em nome de Jesus, sonhe, planeje, faça e aconteça, mas lembre-se, a só um é dado o contar dos nossos dias. E é a Ele que nós temos que adorar, venerar e bendizer. Amém, igreja? Queria te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sabe, eu quero terminar essa mensagem orando por você, orando pela sua casa, pela sua família. Mas eu preciso te dizer uma frase: o maior risco que um homem pode correr é perder a oportunidade da vida eterna ao lado do Pai. Eu quero que você saia daqui lembrando disso. Qual é o maior risco que eu estou correndo? É de estar junto, é de apertar a mão, é de usar máscara, de não usar máscara, é passar álcool gel, não passar álcool gel, tomar vacina, não tomar vacina. O maior risco que nós temos é de perder a vida eterna ao lado do Pai. É isso que tem que mover o seu coração. O resto são cuidados. Tome cuidados. Mas lembre-se, o maior medo não é a morte terrena. O nosso maior medo é a morte eterna. Queria convidar você a inclinar a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus.